24, nós estamos meditando em Colossenses. Eu imagino que alguns irmãos já perceberam, né? A primeira mensagem foi sobre a identidade da igreja, né? Em Colossenses 1, versículo 1 e 2. Depois nós falamos vivendo de modo digno de Cristo. A última mensagem nós falamos ser ou não ser. Eis a questão. Todo mundo lembra todas as 3 mensagens. Amém? E hoje nós vamos falar em Cristo, a esperança da glória. Tá certo? Então essa é a nossa mensagem. Vamos ler então? Colossenses 1, versículo 24 até o versículo 29. Nós leremos responsivamente. Eu vou iniciar, os irmãos respondem. Colossenses 1, 24 a 29. Leiamos. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto nos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Amém. Vamos orar, pedir o presbítero Everton que ore pela mensagem. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos e bendizemos o nome do Senhor, Pai. Pedimos ao Senhor que abra os nossos corações, Deus. Prepara as nossas mentes para recebermos a Tua palavra. E que essa palavra, Deus, possa vir de encontro a cada vida presente. Amém. E que possa transformar, Deus, a nossa semana, o nosso dia a dia. Amém. E que possamos aprender a colocar em prática, Pai. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vivemos um tempo em que a esperança está esquecida. E em algumas vidas, ou alguns locais, a esperança está perdida lá no passado. Vivemos um tempo de desesperança. Mas hoje eu quero pensar com os irmãos sobre esse tema aí, ó. Cristo em vós, a esperança da glória. Apesar de toda essa desesperança que tem nos rodeado, ainda há esperança. E eu vou tentar resgatar isso nessa mensagem. Há sofrimento por todos os lados, em todas as áreas. Doenças, mortes, desempregos, dívidas, dificuldade nos relacionamentos, incompreensões, solidão, injustiças, feminicídio, tudo isso tem aumentado. Algumas pessoas têm analisado, né, os impactos da pandemia, né, no pós-pandemia. Até eu estive lendo um livro sobre isso, muito interessante. Mas o mais interessante, irmãos, é que muitas vezes a gente acha ou pensa que a pandemia causou estas coisas, mas na verdade muitas dessas coisas já estavam ali. A pandemia apenas revelou o que estava ali. É triste. E nós vivemos um novo tempo, em muitos lugares, ou no coração de muitas pessoas, de desesperança. Mas não precisa ser assim. O povo ali da cidade de Colossos, eles passavam por essas situações. E a pergunta que estava no coração deles, que também é a pergunta em muitos corações, é: como resgatar a esperança perdida? Como restaurar a alegria do coração? A fé, a comunhão, o relacionamento. Tem um exemplo muito bom disso do povo de Deus no Antigo Testamento.
povo de Israel ficou 430 anos de escravidão. Muita angústia, muito sofrimento. Deus libertou o povo. E o povo saiu do Egito, mas logo após entraram no deserto. 40 anos no deserto. E a alma do povo se amargurou. Nós saímos de uma escravidão de 430 anos e agora nós estamos desorientados na terra, uma terra de animais peçonhentos, sol demais de dia, frio demais à noite, não tem água, não tem comida, não tem alimento, não temos mais esperança. E aí no meio do povo, quase sem exceção, surgiu uma questão: qual é melhor? Voltarmos para o Egito, para a antiga vida, ou morrer no deserto? Qual é melhor? Voltarmos para a antiga vida, aquela vida que Deus nos libertou, 430 anos de escravidão, ou morrer no deserto? Qual que é melhor? Qual você escolheria? Não responda, tem uma opção melhor. É apenas uma pegadinha. Deus levantou um líder. Assim, nenhum nem outro. Nós não precisamos voltar à antiga vida e nós não precisamos nos conformar com essa morte no deserto. Nós precisamos avançar, caminhar, continuar andando. E, irmãos, nem todos fizeram. Na verdade, a Bíblia diz que aquela geração toda morreu no deserto, porque eles não creram. Mas a nova geração, a geração que creu, ninguém morreu no deserto. E eles continuaram avançando, caminhando, perseverando, tiveram que superar muitas provações, tentações. Os povos pagãos ao redor do povo de Deus, eles tinham ídolos para todo tipo de situação. Então, se você tinha uma carência, uma necessidade, uma dificuldade, havia um ídolo pagão, um Deus pagão para aquela necessidade. Irmãos, isso era uma grande tentação. Buscar esperança onde não há esperança. Mas alguns perseveraram, caminharam e entraram aonde? Aonde eles chegaram depois do deserto? Terra prometida. Na terra prometida. Uma terra que mana leite e mel. E aí era uma outra vida, uma outra história. Irmãos, o texto que nós lemos traz isso para nós. Nem voltar atrás, nem morrer no deserto, no pós-pandemia, mas avançar. Deus tem algo maior e melhor para cada um de nós. Nós não podemos nos conformar com essa vida no deserto, uma vida de desesperança. O povo aqui de Colossenses, eles tinham sido salvos, convertidos, libertados do paganismo. A cidade de Colossos era uma cidade com alto índice de paganismo. E aí Epáfras plantou a igreja. Agora chegam notícias para Paulo. Paulo soube que a igreja tinha sido plantada, começou muito bem, mas agora entraram falsos mestres dentro da igreja e começaram a ensinar novas doutrinas e criticar o evangelho que Epáfras tinha pregado e Paulo defendia. E aí os colossenses estavam desorientados. Nós deixamos as práticas pagãs. Agora os nossos mestres dizem que esse ensino não vale nada. O que fazer? E no meio disso tudo, Paulo escreve essa carta. Entre tantas orientações, Paulo vai mostrar algo muito importante que nós precisamos resgatar em nossos dias, irmãos. A centralidade de Cristo em tudo, em todas e para todos.
Cristo é o centro. Os falsos mestres queriam tirar a centralidade de Cristo. Paulo escreve para defender a centralidade de Cristo. A carta aos Colossenses é a carta mais cristocêntrica da Bíblia. Eu estava tentando contar. Peguei e saí marcando, estava lendo, marcando quantas vezes aparece a palavra Cristo. Não consegui chegar no final ainda, mas eu vou conseguir até o termo da exposição da carta toda. Quantas vezes aparece a palavra Cristo na carta? São muitas vezes, porque Cristo é o centro. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o anelo da nossa alma, em quem estão os nossos desejos todos. Irmãos, presta atenção nesse detalhe aqui, que Paulo está querendo passar para os Colossenses aqui. Todas as vezes, 100% das vezes que nós nos afastamos de Cristo, nós vamos cair em frustração, decepção. Por outro lado, todas as vezes que nós buscamos a Cristo, nos conectamos a Cristo, confiamos em Cristo, 100% das vezes nós vamos receber graça, paz, para continuar avançando. Então a questão, irmãos, é: Cristo está no centro ou não está no centro? Se Cristo não estiver no centro, a frustração virá. Mas se Cristo estiver no centro, vem a luta, vem a provação, vem a tribulação, mas nós vamos receber graça e vamos continuar crescendo e avançando. Amém? Então eu queria compartilhar com os irmãos aí, 3 aspectos aqui que Paulo compartilha nesse texto que lemos, Colossenses 1, 24 ao 29 aí, para que a nossa esperança possa ressuscitar hoje. Amém? Então, primeiro, versículo 24. Cristo sustenta, da graça capacita na hora do sofrimento. Irmãos, ninguém está livre de sofrimento, mas a graça de Cristo está conosco. Olha o versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Os colossenses estavam sofrendo angústias da alma, porque eles viviam no paganismo. Eles tinham uma prática religiosa muito acentuada, muito dedicada, mas para falsos deuses, ídolos pagãos. Mas eles eram praticantes e eles confiavam naqueles deuses pagãos. Aí Paulo chega, no caso Epáfras, chega e fala com eles: esses deuses não podem ligar. E eles largaram aqueles deuses, aquelas práticas pagãs, confiaram na palavra de Epáfras, mas agora os falsos mestres entraram na igreja e falaram: está tudo errado, larga Cristo e volta para os outros deuses. Eles estavam muito confusos. Os deuses pagãos, uma prática que já tinham há muitos anos, ou o novo Deus chamado Jesus Cristo. E aí Paulo vai usar aqui um argumento interessante. O sofrimento que Cristo passou, que Paulo passou, que os cristãos passam, é uma prova da graça de Cristo na nossa vida. É estranho isso. Eles estavam sofrendo porque eles aceitaram a Cristo, receberam a Cristo, estavam vivendo com Cristo, mas estavam recebendo muita crítica, muita perseguição dos falsos mestres. E eles sofriam por causa que eles agora estavam com Cristo. Quando eles estavam com os deuses pagãos, não tinha perseguição. Aí Paulo fala com ele: eu também sofri, Cristo também sofreu. A igreja de Cristo passa por sofrimento. E esse argumento do apóstolo Paulo é interessante. Ele fala assim: este sofrimento é uma prova que você é de Cristo. Que esquisito, né? Quer saber se você é de Cristo? Quanto você está sofrendo? Deus me livre. Mas é isso, irmãos. Aqueles que são de Cristo vão sofrer perseguições. A gente pensa que se a gente orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, for dizimista, frequentar os cultos, que a gente nunca vai sofrer. Mas não é verdade.
É o contrário. O apóstolo Paulo fala, e quanto mais você andar com Cristo, mais você vai sofrer perseguições. Paulo dá a entender aqui nesse texto, irmãos, nessa carta, que o verdadeiro evangelho é um evangelho que choca a falsa mensagem do mundo e dói, e traz sofrimento, traz perseguição, traz privações. O verdadeiro evangelho é acompanhado de sofrimento, mas a graça de Deus nos fortalece, nos sustenta, nos capacita a passar pelo sofrimento. Ninguém está livre de sofrimento, mas Deus não fica inerte, apático na hora que você está sofrendo. Deus está aí com você na hora do sofrimento. Entende, irmãos? Faz sentido? Paulo fala assim, olha, se não fosse a graça, eu não suportaria o sofrimento. Paulo está argumentando, eu sofri porque eu sou de Cristo. Antes, quando Paulo era perseguidor, Paulo não tinha sofrimento. Ele tinha autoridade, recebia cartas, ele tinha respeito, ele tinha status. Mas quando ele largou aquela velha vida e passou a ser um seguidor, ao invés de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Irmãos, essa é uma teologia que não é muito ensinada hoje nas igrejas. Não atrai muitas pessoas, mas é a realidade. Se nós não entendermos isso, frustrações, decepções, desigrejados nascem da negligência dessa teologia. E Paulo fala, Cristo sofreu, aqueles que são de Cristo vão sofrer. E Paulo usa o sofrimento como um endosso da sua pregação. Se eu sofro por Cristo, então a minha mensagem é verdadeira. Irmãos, Paulo chega no livro de Gálatas a usar uma frase até muito interessante para provar essa participação nos sofrimentos de Cristo como uma autenticidade da pregação do Evangelho. Eu trago no corpo as marcas de Cristo. Paulo falando, não eu. Eu trago no corpo as marcas de Cristo. Isso ele falava com relação ao sofrimento que ele passava, né? As chibatadas, perseguições, pedradas, né? Tentativas de assassinato que ele sofreu. Irmãos, o que Paulo está querendo dizer? Os sofrimentos de Paulo, que Paulo faz menção, que ele passou, corresponde ao sofrimento que nós temos na nossa identificação com Cristo. Não é um sofrimento vicário para a salvação, tipo assim, então se eu sofrer eu vou ser salvo. Não, a salvação é de graça, está na nossa união com Cristo, ok? Ninguém vai ser salvo por causa de sofrimento, mas se você é salvo, você deve esperar sofrimento. Jesus que falou, se o mundo me odeia, o mundo vai te odiar também. Irmãos, muitas vezes, só de nós falarmos que nós somos de Cristo, nós sofremos perseguição. Você não precisa ter feito nada de errado. Agora, se você está sofrendo porque fez alguma coisa de errado, aí você merece sofrimento mesmo. Mas muitas vezes, só na nossa identificação com Cristo, nós vamos sofrer. Não significa um sofrimento vicário, redentor, mas apenas uma identificação com o nosso Salvador. A obra de Cristo é plena, completa, cabal, suficiente. Nada deve ser acrescentado à obra de Cristo, amém? Mas aquele que tem Cristo vai passar por sofrimento. Na escola, no trabalho, na família e muitas outras coisas assim, irmãos. Eu lembro de uma ilustração que o missionário Osni contou para nós, que nunca saiu da minha mente. Um rapaz recebeu o evangelho com os missionários ali no Oriente Médio. Normalmente eles têm orientação para não falar que eles converteram. Mas o rapaz ficou tão impactado e tão cheio de graça, e tão cheio de alegria, que chegou em casa
e reuniu a família e falou para todos que ele agora era cristão. Imediatamente, todos levantaram da mesa e saíram. O tio dele veio e falou com ele: seu pai mandou você deixar essa coisa para lá, ou então você vai ser desertado da família. Ele: como eu posso negar a Cristo? Não tem jeito. Eles foram todos dormir. Lá pelas altas horas da manhã, o próprio tio veio e deu 7 facadas no coração dele, dentro de casa, com o pai, a mãe e a irmã assistindo. Irmãos, a nossa identidade com Cristo é uma coisa muito séria, muito importante. Agora, o que eu quero chegar para os irmãos é isso: vai ter perseguições, vai ter luta, vai ter provação, mas a graça de Deus é suficiente, é maior, é melhor. Olha aí, passa sua Bíblia aí, por favor, abre aí, 2 Coríntios 4. Paulo, falando com os coríntios sobre sofrimento, ele diz que tudo isso, todo sofrimento que nós passamos por causa do Evangelho, por causa do Cristo, são apenas leves e momentâneas tribulações. Olha aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Depois nós vamos ler outro texto. 4:17, vamos ler juntos? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Agora vai lá no capítulo 11. Irmãos, Paulo está falando que o sofrimento dele é apenas uma leve e momentânea tribulação. Agora nós vamos ler qual era o sofrimento a que Paulo se referia. Capítulo 11, versículo 23. Eu vou ler o versículo, vocês me ajudam com o outro até o 28. 2 Coríntios 11, 23 ao 28. São ministros de Cristo? Falam como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Podem ler. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes futigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Misericórdia. Fica aberto aí, nós vamos ler um outro versículo. Irmãos, isso é uma leve e momentânea tribulação? Alguém gostaria de passar por essa leve e momentânea tribulação? Metade, 10% dessa leve e momentânea tribulação. Alguém já passou por isso? Irmãos, não tem nada de leve nem de momentâneo nesse negócio. A vida de Paulo foi uma vida de sofrimento por causa do Evangelho. Então, por que Paulo chama de leve e momentânea tribulação? Onde é que está o segredo de Paulo? Olha o capítulo 12 aí, versículo 9. Aqui está o segredo. A graça de Deus, a presença de Cristo, a comunhão com Cristo é o segredo na hora da tribulação. Irmãos, presta atenção onde eu estou querendo chegar. Ninguém está livre de sofrimento, de tribulação, de provação. Alguns têm mais, alguns têm menos. Tem época que parece que a gente vai morrer, às vezes dá vontade de morrer, mas a graça de Deus é a diferença, é o segredo. Olha o versículo 9, vamos ler juntos? Então ele me disse: a minha graça te basta,
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Vamos continuar? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. A minha graça te basta. A graça de Cristo na nossa vida é o segredo na hora da provação e da tribulação. Irmãos, essa é a diferença entre voltar atrás e continuar avançando. Essa é a diferença entre morrer no deserto ou entrar na terra prometida. A graça de Cristo em nós. Vamos mais um ponto aqui? O segundo eu queria pensar com vocês, que está aí também, que é também o nosso tema. Cristo em vós, a esperança da glória. Mas eu queria pensar assim, a fonte da esperança. Volta lá, Colossenses 1, versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Mistério é o Evangelho. Entre os gentios. Isto é, vamos ler juntos? Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, os colossenses, eles estavam totalmente sem esperança. A desesperança era o café da manhã, almoço e janta deles. Porque eles tinham deuses pagãos maravilhosos. E eles rejeitaram aqueles deuses. E abraçaram a Cristo. Agora os falsos mestres chegam e começam a criticar Cristo. Vocês estão buscando um Deus morto. E eles ficaram sem esperança. Irmãos, humanamente falando, a vida de Cristo, racionalmente falando, como os mestres ensinavam, os falsos mestres, era um fracasso. Cristo nasceu numa manjedoura, viveu uma vida simples, morreu, nunca teve um trabalho espetacular, nunca fez nada de destaque. Os falsos mestres ensinavam: o seu Deus, Cristo, é um fracasso. E a desesperança entrou na vida dos colossenses, no coração. E agora eles estavam desorientados. Aí Paulo escreve para eles: olha, Cristo em vós é a esperança da glória. É o segredo. É a fonte da esperança. Cristo em vós. Ele fala aqui do mistério. Esse mistério aqui está falando que no Antigo Testamento havia um mistério. Qual que é? Tinha uma promessa de alguém que viria para restaurar o reino de Deus. Cristo. O Evangelho. Então Paulo está falando desse mistério. Virá alguém que vai submeter todas as coisas, vai reinar na plenitude dos tempos. E isso aconteceu em Gálatas 4:4. Cristo veio, Cristo nasceu, viveu, morreu e principalmente ressuscitou. Este é o mistério revelado. Cristo morreu, mas Cristo está vivo e ativo entre nós. Este é o mistério revelado. Cristo vive em nós. Nicodemos não entendeu isso. O rei Agripa não entendeu isso. Paulo, por pouco, você quer me persuadir? O Império Romano não entendeu isso. Os gentios não entenderam isso. Os sacerdotes não entenderam isso. Os religiosos não entenderam isso. Cristo morreu, mas ressuscitou e está vivo dentro de nós. Cristo é a razão
é a fonte da esperança da glória. Mas vai além, irmãos, não apenas isso, vai além. Quando alguém recebe Jesus, recebe a vida eterna e a certeza que um dia vai desfrutar da glória eterna com Deus. Cristo em vós, a esperança da glória, significa, nele nós temos uma vida, nós temos perdão de pecado, a certeza da salvação, a esperança de morar no céu e desfrutar de uma glória celestial que não tem jeito de explicar. Cristo em vós, a esperança da glória, Ele é a nossa fonte de esperança. Nele está a nossa vida e a certeza que um dia nós vamos desfrutar de uma glória eterna, celestial, maravilhosa, que supera todo o sofrimento aqui na terra. Irmãos, entende isso? Ser cristão não te livra do sofrimento, pelo contrário, te joga no meio do sofrimento. Mas se você tem Cristo, a certeza da salvação, você também tem a garantia de uma salvação, de uma vida eterna, de uma glória eterna, de um céu que te aguarda, onde todo sofrimento será compensado. Cristo em vós, a esperança da glória eterna. Irmãos, olhar para Cristo, olhar para a vida eterna, deve nos animar a superar qualquer sofrimento e perseguição aqui na terra. Mas o último ponto aqui para a gente fechar, o versículo 28. Então, Cristo concede graça na hora do sofrimento, não livra do sofrimento, mas Ele dá graça suficiente na hora do sofrimento. Cristo em nós nos dá uma certeza, uma esperança de uma glória que supera qualquer sofrimento aqui na terra. Vale a pena sofrer com Cristo e por Cristo. E o último aí, olha, Cristo vai dar sabedoria. Ele é a fonte da sabedoria para passar pelo sofrimento. Vamos ler o versículo 28? O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Irmãos, Paulo utilizava a sabedoria que Cristo lhe concedia para evangelizar e para instruir as pessoas. Cristo é a fonte da sabedoria. Cristo tem uma sabedoria disponível para nós na hora do sofrimento e em qualquer hora, situação ou área da nossa vida. Seu relacionamento está difícil? Cristo tem uma palavra de sabedoria. Seu emprego está difícil? Cristo tem uma sabedoria para você ali. Casamento, criação de filhos, quaisquer áreas da vida. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Cristo é a fonte de sabedoria para o cristão nas mais diversas situações da vida. A começar pelo sofrimento e em todas as outras circunstâncias adversas, você pode buscar sabedoria em Deus. Não há motivo para desesperança, para desistir, para voltar atrás, para morrer no deserto. É buscar sabedoria de Deus. Entende, irmãos? Às vezes, o grande problema é que a gente confunde o que é sabedoria. A gente confunde sabedoria com estudo, com inteligência, com dom. Tem 3 palavras que nos atrapalham a entender o que é sabedoria, e por isso que às vezes a gente fica frustrado na hora de buscar a sabedoria de Deus. Conhecimento, inteligência e sabedoria. Parece igual, mas é diferente. Conhecimento é o ensino recebido na escola. Ensino que você recebe do seu pai e sua mãe. O ensino técnico, que é muito bom e altamente necessário. Mas o conhecimento adquirido em livros
ou experiência não é sabedoria. Entende? Tem uma outra palavrinha, a gente confunde com sabedoria: inteligência. Inteligência não é sabedoria. Inteligência é a habilidade, a capacidade de adquirir conhecimento. Tem pessoas que têm inteligência, ou seja, elas conseguem adquirir conhecimento de uma forma rápida, fácil, tranquila. Por isso que a gente fala assim, tem pessoas que são mais inteligentes que outras. Significa que tem pessoas que têm mais facilidade para adquirir conhecimento do que outras pessoas. E o que é sabedoria? Sabedoria, irmãos, é o discernimento para aplicar o conhecimento, a inteligência nas áreas da vida. Quando você consegue pegar um conhecimento, pegar a sua inteligência e aplicar na sua família ou no seu trabalho, né, com a graça de Deus, isso é sabedoria. Sabedoria é aquilo que você faz no tempo certo, na hora certa, do modo certo. Eclesiastes 8:5 fala assim: o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Na Bíblia tem muitos exemplos de pessoas com sabedoria. Esther, quando esteve diante do rei, Daniel diante do imperador da Babilônia, Neemias diante ali do governador, e tantos outros exemplos de sabedoria. Então, irmão, onde eu estou querendo chegar? O sofrimento vai acontecer. Quando é a pergunta? O cristão tem que estar preparado para o sofrimento, para que ele não caia numa desesperança. Mas se nós tivermos Cristo como centro, Ele vai dar graça, Ele vai dar esperança, Ele vai dar sabedoria, e nós vamos passar pelo sofrimento. Amém? Então, para concluir, eu queria 2 ou 3 aplicações aqui. Primeiro, nós devemos rejeitar todo falso ensinamento, ou todo ensinamento que tira a centralidade de Cristo em nossas vidas, tem que ser rejeitado. Porque isto leva a um vazio e uma frustração. Segundo, quem tem Jesus tem graça suficiente para passar qualquer sofrimento, para ter esperança, para ter sabedoria. Você não precisa desistir de viver ou desistir de nada da vida. Você precisa buscar a Cristo como centro da sua vida. Ok? E o último, renova a aliança com Cristo diariamente na sua vida. Busque a Cristo. Tenha Cristo como centro da sua vida. Que você vai receber graça abundante para viver os seus dias de uma forma exponencial. Amém? Vamos orar?